Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Primeiro livro dos Macabeus. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 63. Morte de Antíoco Epifanes. Enquanto percorria as províncias superiores, soube o rei Antíoco que na Pérsia, em Elimaida, havia uma cidade famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro. Seu templo, extremamente rico, possuía véus de ouro, escudos, couraças e armas, abandonados ali por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que foi o primeiro a reinar sobre a Grécia. Dirigiu-se ele para essa cidade com a finalidade de tomá-la e pilhá-la, mas foi em vão, porque os habitantes haviam sido prevenidos. Eles se aprontaram para lhe resistir e ele teve que voltar de lá para alcançar Babilônia com grande humilhação. E eis que na Pérsia um mensageiro veio dizer-lhe que as tropas enviadas à Judéia tinham sido derrotadas e que Lísias, tendo partido a princípio com um poderoso exército, havia fugido na presença dos judeus, os quais haviam aumentado ainda suas forças com armas e tropas e se tinham enriquecido com todo o material raptado de seus campos devastados. Eles tinham também destruído a abominação edificada por ele sobre o altar em Jerusalém e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur. Ouvindo estas novas, o rei ficou irado e profundamente perturbado. Atirou-se à cama e caiu doente de tristeza, porque os acontecimentos não tinham correspondido às suas expectativas. Passou assim muitos dias, porque sua mágoa se renovava sem cessar e pensava na morte. Mandou chamar todos os seus amigos e lhes disse: o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de tristeza. Eu repito para mim mesmo: em que aflição fui eu cair e a que desolação fui eu reduzido até o presente, eu que era bom e querido no tempo de meu poder? Mas agora eu me lembro dos males que causei em Jerusalém, de todos os objetos de ouro e de prata que saqueei, e de todos os habitantes da Judéia que exterminei sem motivo. Reconheço que foi por causa disso que todos esses males me fulminaram, e agora morro de tristeza numa terra estrangeira. Ele chamou Filipe, um de seus amigos, e constituiu-o regente de todo o seu reino. Entregou-lhe seu diadema, seu manto e seu anel, com a responsabilidade de guiar seu filho Antíoco e de educá-lo para a sua realeza. O rei Antíoco morreu ali no ano 149. Antíoco, quinto Eupator. Por sua vez, soube Lísias que o rei havia morrido e elevou ao trono seu filho Antíoco, que ele havia educado desde a infância e a quem ele dera o nome de Eupator. Judas sitia a cidade. Nesse interim, os ocupantes da cidade importunavam os judeus que se dirigiam ao templo, procuravam constantemente causar-lhes dano para apoiar os gentios. Judas resolveu arrancar-lhes das mãos a cidadela e convocou todo o povo para sitiá-los. Reuniram-se, portanto, para começar o cerco no ano 150 e construíram balistas e máquinas. Expedição de Eupator.
Mas alguns dos sitiados, aos quais se juntaram alguns israelitas perversos, fugiram e correram ao rei para lhe dizer: Até quando deixarás de fazer justiça e vingar nossos irmãos? Julgamos bom servir a teu pai, obedecer às suas ordens e seguir suas leis. E os filhos de nosso povo se afastaram de nós como dos estrangeiros. Eles cercam a cidadela, mal capturam um dos nossos, matam-no e pilham os nossos bens. E não é somente sobre nós que eles estendem a mão, mas ainda contra os povos vizinhos. Eis que hoje eles se empossaram da cidadela para serem senhores do templo e da cidade, e fortificaram Betsur. Se tu não os prevenires, farão ainda piores males, e tu não poderás mais detê-los. A estas palavras o rei se encolerizou e convocou todos os seus amigos, os generais de seus exércitos e os chefes de sua cavalaria. E ajuntaram-se a ele outros reinos e ilhas marítimas, tropas de mercenários, e seu exército atingiu a 100.000 infantes, 20.000 cavaleiros e 32 elefantes, prontos para a guerra. Batalha de Betzacara. Atravessaram eles a Idumeia e acamparam defronte de Betsur, onde combateram por muito tempo. Construíram máquinas, mas os sitiados saíram e lançaram fogo, lutando com coragem. Abandonando a cidadela, veio Judas estabelecer-se em Betzacara, defronte do campo de luta do rei. Ao amanhecer, levantou-se o rei e dirigiu impiedosamente suas tropas em direção a Betzacara. As forças se prepararam para o combate e soaram as trombetas. Mostraram aos elefantes suco de uva e de amoras para incitá-los ao combate. Foram repartidos nas falanges, pondo-se em volta de cada elefante 1.000 homens armados de cotas de malhas e de capacetes de bronze para a cabeça, e 500 cavaleiros escolhidos estavam igualmente ao redor de cada animal. Esses cavaleiros tinham o costume de estar com o animal onde quer que ele estivesse e de ir aonde ele ia sem jamais se afastar dele. Sobre cada um havia também fortes torres de madeira, muito firmes e defendidas pelas máquinas. Sobre cada um achavam-se também valentes guerreiros que combatiam lá em cima e finalmente seu condutor indiano. O restante da cavalaria, colocada de um lado e de outro, nas duas alas, manobrava cobrindo as falanges. Quando o sol brilhou sobre o escudo de ouro e bronze, a montanha resplandeceu como que iluminada por outras tantas lâmpadas. Uma parte das tropas do rei se espalhou sobre as colinas e outra na planície, caminhando com precaução e em boa ordem. O ruído de seu número, de sua marcha, da colisão de suas armas era pavoroso, porque era um exército extremamente numeroso e possante. Judas, no entanto, avançou com os seus para travar a batalha, e 600 homens do exército do rei foram aniquilados. Façanha de Eleazar. Eleazar, cognominado Avarã, viu que um dos elefantes estava armado com um couraçado real e ultrapassava todos os outros. Ele julgou que o rei o montasse. Projetou então salvar todo o povo e conquistar o nome eterno. Precipitou-se audaciosamente nessa direção para o meio da falange, matando a direita e a esquerda e separando o inimigo de lado a lado. Meteu-se debaixo do elefante e, tomando possessão debaixo dele, matou-o. O animal rolou sobre ele e ele morreu ali. Eupator conquista Betsur. No entanto, averiguando o poder do exército real e a impetuosidade de suas tropas, retiraram-se os judeus. Mas os soldados do rei subiram-lhe ao encontro até Jerusalém, dirigindo-se então o rei à Judéia e ao Monte Sião. Fez igualmente a paz com os habitantes de Betsur, porquanto estes saíram da cidade, porque já não tinham víveres para continuarem ali, pois era o ano sabático. Assim o rei apoderou-se da cidade e pôs nela uma guarnição. E sitia Jerusalém.
Por muitos dias cercou a cidade santa, construiu máquinas, guindastes para lançar fogo ou pedras, escorpiões para lançar flechas e fundas. De seu lado, os sitiados construíram também máquinas para se oporem aos seus inimigos e combaterem por muito tempo. Todavia faltavam víveres nos celeiros por ser o 7º ano, e todos os que se achavam refugiados na Judéia para fugir dos gentios haviam esgotado o resto da reserva. Restavam, afinal, poucos homens para a defesa do templo, atingido como estavam pela fome e por dispersarem-se cada um para sua casa. Conclusão de um acordo. Filipe, que antes de morrer o rei Antíoco fora designado para educar seu filho Antíoco para a realeza, tinha chegado da Pérsia e da Média com o exército do rei e procurava apoderar-se do governo. Soube-o Lísias e apressou a partida, dizendo ao rei, aos oficiais e aos homens: nós nos vamos enfraquecendo aqui dia por dia. Temos poucos víveres e o lugar que sitiamos é forte, enquanto nos devemos ocupar com os negócios do reino. Estendamos a mão a esses homens e façamos paz com eles e com toda a sua raça. Deixemo-los viver como outrora segundo as suas próprias leis, porque foi por causa dessas leis que nós abolimos, que eles se revoltaram e fizeram tudo isso. Essa proposta agradou ao rei e aos generais. Enviou, pois, alguém para tratar da paz com os sitiados, que a aceitaram. Sob a palavra do juramento feito pelo rei e os generais, abandonaram a fortaleza. O rei subiu o monte Sião e visitou as fortificações, mas quebrou a palavra dada e ordenou a destruição da muralha. Em seguida, partiu a toda a pressa, recuperou Antioquia, onde achou Filipe como senhor da cidade. Atacou-a e tomou a cidade à força.